Catálogo dorsifolado capa dura. Para catálogos com dorsifolado, é necessário fazer uma compensação decrescente das páginas espelho. Os espelhos são as imagens que passam de uma página para outra. Em catálogos capa dura, as duas páginas após a capa e as duas páginas que antecedem a contracapa são chamadas de guarda. As guardas são lâminas únicas, que não precisam de compensação. Se houver espelho no verso da guarda com a primeira página do miolo, essas páginas devem ser compensadas com 10 mm para cada lado. O primeiro passo é dividir a imagem espelho em duas partes. Para isso, você deve selecionar a imagem, copiar, que é Ctrl+C, cropar a imagem, que é o mesmo que cortar. Para fazer isso no InDesign, é preciso apenas pressionar um dos pontos centrais da lateral e arrastar até o limite central entre as duas páginas. Agora, é só colar a imagem no mesmo lugar, pressionando Ctrl+Alt+Shift+V e feito isso, é só cropar o outro lado da imagem. Agora, a imagem está separada nas duas páginas. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl+Shift+M para mover. No campo horizontal, digite 10 mm e clique em OK. A imagem foi movida 10 mm para a direita. Agora, selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl+Shift+M para mover. No campo horizontal, agora digite menos 10 mm e clique em OK. A imagem foi movida 10 mm para a esquerda. Perceba que agora há um espaço em branco entre as duas páginas. Para que não fique desta forma, selecione a página da direita, pressione o ponto central e arraste até o limite da página, abrindo a imagem que estava cropada. Repita o mesmo processo do lado esquerdo. Selecione a imagem e abra até o limite da página. Corrija a sangra externa das páginas, cropando a imagem até o seu limite de sangra. Pronto, a primeira página está compensada. Você vai repetir o mesmo processo nas demais páginas se houver espelho, mas agora de forma decrescente. Selecione a imagem, copie, Ctrl+C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl+Alt+Shift+V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl+Shift+M. No campo horizontal, digite 9 e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl+Shift+M. No campo horizontal, digite -9 e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na próxima dupla de páginas. Selecione a imagem, copie, Ctrl+C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas e colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl+Alt+Shift+V. Crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl+Shift+M. No campo horizontal, digite 8 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl+Shift+M. No campo horizontal, digite -8 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija as sangras externas. Repita o mesmo processo na próxima dupla de páginas. Selecione a imagem, copie, Ctrl+C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl+Alt+Shift+V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl+Shift+M e no campo horizontal digite 7 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl+Shift+M e no campo horizontal
digite menos 7 milímetros e clique em OK. Corrija as sangras externas e abra as imagens até o limite das páginas, para que não fique com espaço em branco. Repita o mesmo processo na próxima dupla de páginas. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 6 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite menos 6 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na próxima dupla de páginas. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 5 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite menos 5 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página, para que não fique com um espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na próxima dupla de páginas. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 4 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite menos 4 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. A partir de agora, as páginas centrais ficam a critério do cliente compensar ou não. As páginas centrais podem ser compensadas de 0 a 4 mm, nunca mais do que 4 mm, para que não haja duplicidade de imagem, pois a resistência de abertura do catálogo vai ser menor no centro. Para facilitar a contagem da compensação, aconselha-se iniciar a compensação decrescente novamente do final do catálogo, lembrando que as duas páginas que antecedem a contracapa também são lâminas únicas que não precisam de compensação. Então, mais uma vez, inicia-se a compensação pela dupla de páginas que antecedem as guardas, compensando-as com 10 mm para cada lado, se houver espelho. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita, pressione Ctrl Shift M, no campo horizontal digite 10 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M e no campo horizontal digite menos 10 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na dupla de páginas que antecede de forma decrescente. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes.
Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 9 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite -9 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página, para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na dupla de páginas que antecede. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V. Crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 8 mm. Clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M e no campo horizontal, digite -8 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na dupla de páginas antecedente. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas e colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V. Crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 7 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M e no campo horizontal, digite -7 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página, para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na dupla de páginas antecedente. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 6 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite -6 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na dupla de páginas antecedente. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V. Crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 5 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite -5 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Repita o mesmo processo na dupla de páginas antecedente. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, colhe a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite 4 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite -4 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. E mais uma vez, chegamos ao meio do catálogo, onde a compensação a partir de agora fica a critério. Finalizamos aqui nosso processo de compensação de espelho para materiais capa dura com dorso colado.